E aí, tá a fim de comprar Bênção da Lua, Cristais Gênesis ou qualquer outra coisa em qualquer outro jogo? Dê uma passadinha no Rei dos Coins, uma das melhores lojas que a gente tem atualmente e que oferece um serviço muito bom pra você tá colocando aquele cash no teu jogo online. Link na descrição. Fala pessoal dos cortes, como é que vocês estão? Comigo tudo ótimo, Casual, trazendo pra vocês mais um videozinho. Seguinte, hoje a gente vai comentar um tema bem interessante aí e que, quem sabe, né, um dia talvez, né, vai que aconteça de chegar no Genshin Impact, né? Lembrando, gostar desse tipo de vídeo, deixa o likezinho, não esquece de conferir o comentário fixado também, tá? Tô aqui com o Pablo e com o Dom, pode dar uma luzinha aí, pessoal? Aoba! E aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo bom? Vamos lá, galera. O tema de hoje é uma parada um tanto intrigante que a gente abordou há um bom tempo atrás, mas a gente abordou de uma maneira muito aleatória ali e tal, entendeu? Então eu acho que é válido a gente fazer um outro vídeo relacionado a isso e talvez estender até um pouco mais o tema, né? E ver o ponto de vista de vocês. A gente falou de um jeito bem superficial naquela vez. Bem por cima. Vamos lá, o que se trata esse tema do vídeo de hoje, galera? Artefatos, exatamente. Vamos lá. Artefatos em que sentido? A gente já tem 5 peças de artefatos, correto? A gente precisa de 4 slots para fechar um set completo. Então, em teoria, a gente tem o Coringa. Quem sabe a Roy futuramente não adiciona um artefato extra pra gente fazer 2 peças, semelhante ao que acontece no Star Rail, por exemplo. Entendeu? Então, a gente achou interessante debater sobre isso porque pode gerar alguma coisa de legal, né? Cara, se fosse pra colocar em tese, o que vocês acham que poderia ter nesse artefato? Primeiro eu quero ver a opinião de vocês, depois eu falo a minha. Artefato, você fala o quê? Porque vamos lá, a gente teria que ter 2 peças de outro set, né? Ô, Casal, seria o que esse artefato daria de atributo principal? Não, eu já separei até no negócio ali que eu achei interessante colocar. É porque, vamos lá, depende muito do que dá pra colocar. Proficiência, eu particularmente excluí, porque proficiência é muito forte. Já é um negócio muito fora da curva, tá ligado? O boneco pegaria um K com facilidade. Não, pegaria um K com facilidade. Bonecos aí que precisam ter os status otimizados, né? Que precisam pegar pelo menos 100 de prof. Ia conseguir ampliar um pouco mais isso. Então os status principais desses artefatos, no meu ponto de vista, tem que ser recarga, bônus de dano, defesa, ataque, dano e taxa. Os padrões. Então, por exemplo, se um desses aí tivesse taxa crítica, o outro não poderia ter taxa crítica no status principal. Porque o que acontece, né? Que é bem divididinho, separadinho. Entendeu? Aí no caso. Aham. Eu acho que, na verdade, se a Roy fosse colocar um slot extra, ela ia se aproveitar desses status meio fantasma que a gente tem no Genshin, que a gente nunca vê nenhum boneco dando, ou simplesmente é um ou dois que dá esses status, que seria o bônus de cura recebida, o redução de tempo de recarga, força de escudo, resistência elementais em si. Eu acho que seria uma boa, tá ligado? Pior que eu concordo com o Pablo nisso daí, e além desses status, eu pensei em uma outra coisa, mas aí você focar, por exemplo, num bônus de reações específicas. Seria muito mais difícil você ter um farm. Tipo, bônus de fusão, bônus de queimadura, bônus de vaporizar. Sim, você fala, sei lá, 25% de aumento de dano de vaporizar, por exemplo. Você fala, aumento de dano. Isso. Seria isso. Obviamente, não poderia ser um multiplicador absurdo, no máximo 30%. Eu acho que, tipo, talvez 22... tem alguma coisa, se eu não me engano, com 22,4%, né? Alguma coisa mais ou menos assim de aumento de bônus, mas para alguma reação específica. Tipo, bônus de superflorescimento, bônus de... Normalmente isso daí já vem 4 peças. Mas é que nem uma peça específica pra isso. Enquanto o conjunto de 4 peças de alguns sets eles são mais generalistas, eles fazem no geral de quase tudo. Pra você fazer, tipo, com várias reações, esse daí seria pra aumentar o dano específico daquela reação. Além de alguma coisa, como o Pablo falou, redução de recarga. Pra quem, por exemplo, você tem bonecos que não se aproveitam de reações, né? Que como são mais voltados pro kit, né? De dano broto, voltado pro dano broto. Como o Casual tá colocando aí um monogel, né, cara? A única coisa que a gente tem é cristalização. Isso aí meio que... Isso que não aproveita a reação nada, entendeu? Vamos supor, ainda mais essa recarga fosse separada, pensa. Então, redução de 10 segundos de... 10 segundos seria muito, vai. 2 segundos de ultimate. 20%, entendeu? Não, eu acho que não. Redução de ultimate, não. Eu acho assim, 20% de redução de tempo de habilidade elemental. Isso, cara, porque ele escalona com o tempo que a habilidade tem. Então, por exemplo... Mas o problema é que esse artefato ia matar muita coisa, cara. Como assim ia matar muita coisa? Ia matar C2 da Yaka, por exemplo, não ia fazer sentido. Bom, mas então... A C2 da Yaka. A C2 não, perdão, a C1 dela, que reduz o custo de elemental, entendeu? Não, sim, reduz o custo de elemental, mas isso faria com que a rotação se tornasse muito mais rápida se criasse uma nova rotação pra boneca. E, obviamente, cara... Cara, eu não sei, velho, se fosse isso, redução de resistência de tempo. A gente tem isso no jogo já implementado, como a redução de tempo de recarga.
Só com 4 peças do trovão, tá ligado? Mas a gente tem isso também já como habilidade, se eu não me engano, é do Shang-Yun, não é? E tem isso no Abismo também. Tem a carta que especifica E2 e tempo de cooldown. É por isso que eu acho que não ia ter, tá ligado? Por isso que eu acho que isso seria improvável pelo fato de já ter lá no Abismo também. É que nem, não faz sentido a Royal... Entendeu? Isso daí, porque aí ficaria muito roubado. Não, o Abismo ele dá recarga de energia, dá taxa dano crítico e a gente não acha roubado. E é roubado isso. É forte pra caramba, só que tem vezes... Mas eu sei, cara, de habilidade elemental reduzir várias vezes? Não sei, cara. É que nem o casal. O Abismo ele é feito pra te fornecer um buff pra te auxiliar na hora de passar. Cara, assim, não ele é diminui, por exemplo, vamos lá, a C1 Dayak, ela reduz em um tempo fixo, certo? Vai reduzindo. E a outra... Então, ela vai reduzindo conforme ela tem o... Cara, pensa um boneco, Arlequino, com um negócio desse, Dom. Pelo amor de Deus. Então, o que eu vejo? Por exemplo, a Yaka, ela já tem uma redução. Nisso daí, ela vai ter uma redução de 20% em cima dessa redução. Então, cara, a redução ela vai ficando menor à medida que você tem menos tempo. Agora, quando um personagem tem muito tempo, vamos colocar, por exemplo, um Child, que se você deixar passar a redução inteira dele, cara, você acaba tendo uma redução muito grande e fazendo com que, às vezes, alguns bonecos antigos se tornem muito mais viáveis para se fazer uma rotação. É que eu acho que o Casal tá confundindo de que o 20% vai ser com base no número fixo. Não, vai ser com base no número atual. Com base no número que tiver. Então, por exemplo, se ele tá com um segundo de cooldown... A recarga de habilidade é 2 segundos. Cara, vai ser 20% de 2 segundos. Então... Agora, se, vamos lá, é 40 segundos de recarga de habilidade, reduz em 8. Tipo, eu diria que não tem muitos bonecos pra aproveitar disso, tá ligado? Assim, escancarado. É por isso que você teria também outros tipos de artefato e outros substatus. Exatamente. Dependendo do que você queira fazer. Não, sim, mas eu acho que esse aí seria muito inviável. Eu acho mais fácil se fosse o caso deles metessem lá 25% de recarga, um bagulho desse nível, tá ligado? Nada muito discrepante, entendeu? É que nem, se eles já colocarem o que já tem, não, ia ser meio que, ia ser mesmice de qualquer jeito. No fim, não ia ter um status inovado. Não, mas eu falo que essa redução de cooldown, basicamente, não tem pra alguns bonecos, não faz muito sentido, tá ligado? Ô, Casal, no Star Rail, que é o próprio exemplo que a gente tá pegando até como exemplo, cara, eles têm um status específico pra efeito de quebra. Efeito de quebra, que é um negócio que você vai quebrar a barrinha do bicho com mais facilidade. E isso, muito personagem ignora a defesa. O exemplo é a própria nova melhor main DPS do jogo lá, né? Que eu já esqueci o nome dela. A Raiden 3.0. A Acheron. A Archeron. A boneca ignora a barrinha branca. Só que você build ela com efeito de quebra. É que o que acontece? Na verdade, o efeito de quebra é a aplicação de... a eficiência de você quebrar aquela barrinha, Dom. Não, não é só a eficiência, não é? Eu acho que é O das reações, eu acho que faz até um pouco de sentido, tá ligado? Mas esse daí, sinceramente, eu não vejo muito proveito pra ele não, cara. É que nem, o efeito de redução de recarga não seria só especificamente para a habilidade elemental, seria 20% do kit inteiro do boneco. Enquanto o Trovão Furioso só faz da habilidade elemental, e da skill elemental do boneco, esse efeito seria no geral. Cara, mas você entende o ponto que isso ia matar C1 de uma porrada de boneco? Mas qual seria esses bonecos? Tirando a Ayaka, que você já falou. Baizu e Elan. Mas esses personagens já têm um cooldown alto. Baizu e Elan. E eles têm constelações que dão mais energia. E a Emiko... Não, e a Emiko meio que dane-se. E a Emiko não ia mudar muita coisa, não. Na verdade ia, né? Porque ia reduzir a ultimate dela. Ia reduzir o time da ultimate dela. Muitos desses bonecos que tem entre esses problemas de recarga, eles têm algumas coisas que faz com que eles resetem instantaneamente o cooldown da habilidade elemental. O exemplo é Arlequino, o Shad quando ele luta quando tá com a ultimate de arco, quando ele tá com a ultimate de arco ele reseta. Ele volta pro E ainda, mas você continua na mesma merda de loop que se você vacilar, você fica um dia lá, tá ligado? Não, você não reseta não. Se você vacilar qualquer boneco. Você não reseta não. Tartaga não reseta com ultimate não. Não com a ultimate de adaga não, com a ultimate de arco. Não, ele não reseta. Ele não reseta. Não reseta? Ele não reseta, Pablo. Ele não reseta, não reseta. Então beleza. É por isso que eu falo que esse em específico eu acho que teria que ser muito bem pensado. Agora, o que o Dom falou, eu achei criativo. O das reações eu achei muito da hora, interessante. Porque, por exemplo, aumento de dano direto, tá ligado? 2 peças aumenta seu dano direto em 15%, por exemplo. Entendeu? Só que isso também ia matar a reação, a proficiência elemental pra alguns bonecos. Não, mas ia ter o... Você não ia ser mais necessário pegar a proficiência elemental. Ele não ia matar, eu acho que a proficiência elemental, porque, vamos lá, você tem a proficiência elemental e ele vai dar esse dano.
Agora, se esse dano que a proficiência tá ali fazendo essa conta, se ele for essa reação específica, você vai ter um dano extra a mais, entendeu? A proficiência elemental é separada por nichos também, pô. Então, se a gente for colocar em questão da reação de vaporizar e coisa, 25% é muita coisa. Não, então, se você pegar. Só que aí, se você colocar na tabela do Hyper Bloom, do Burgle, do aceleração, etc., esses 25% é nada. Então, mas isso, do mesmo jeito que a gente tem a tiara de taxa e dano, que a tiara de taxa dá metade da quantidade de dano, você equilibra nesse sentido. De dano, terei que equilibrar nesse sentido. Purgeon vai dar isso daqui. Queimadura vai dar isso. Para você equilibrar e ter ali um balanceamento. Você mudar os valores fixos no final do artefato não tem tanta dificuldade, cara. Nesse caso do multiplicador em si, que você usou o exemplo da taxa do dano crítico, a taxa de dano crítico é um negócio do valor crítico, que a gente usa como base. Só que a gente for pegar nos status que isso seria baseado, que seria como base no ataque, na proficiência elemental, etc., e até mesmo na vida, na defesa, normalmente esses status, como que a defesa é baseada na recarga e a vida porcentagem é baseada no ataque. A vida você pega no máximo 45%, a defesa você pega 51%, que é igual a recarga de energia. Normalmente eles deixam um padrão de status para cada conjunto. Um exemplo, da areia você vai pegar sempre 45 de ataque ou 45 de vida, que vai ser o número fixo desses dois tipos de peça. Aí se você for para defesa vai ser o mesmo tipo da recarga. Se você for para proficiência elemental, como que é um efeito único, né? Ele vai ter o exclusivamente para ele. É a mesma coisa da taxa crítica de dano crítico. É um efeito único, que normalmente são utilizados como escalamento base para os bonecos. Por isso que eles normalmente são mais específicos do que os demais. Já em questão de porcentagem de aumento de reação, isso é generalizando. Isso faria com que muitos bonecos que têm, entre aspas, proveito com aquela reação, ou iam quebrar muito, que seria o mesmo caso da redução de recarga, ou simplesmente seriam extremamente fracos com aquilo lá, e literalmente faria com que aquela peça se tornasse inútil. Mas pensa isso daí num cenário onde o nosso nível de personagem subisse por 100, por exemplo. Qual o nível de 100? O nível 100? Nível 100 dos nossos personagens, os nossos personagens subissem pro nível 100. Mas eu acho que no que o Pablo falou, isso daí não iria mudar muito, Casual, porque o escalonamento continuaria sendo muito forte em uns e muito fraco em outros, porque como é uma peça ali de... Ia continuar do mesmo jeito que tá, cara. Uns iam aproveitar, outros não. Cara, mas eu tô pensando, vamos lá, a tiara, Pablo, ela tem valores diferentes para substatus diferentes. Quando não é o status principal. Quando é substatus, normalmente eles têm uma variação. Não, substatus não, pré-status. Por exemplo, quando a tiara pega ataque e defesa, é uma coisa. Quando ela pega proficiência, é outro número. Quando ela pega taxa, é outro número. Quando ela pega dano, é outro número. Uhum. Que nem, então, por isso que eu tô falando do bônus de dano de reação, ele ter números diferentes ali, entendeu? Não, sim. Só que nem a Rui teria que fazer um especificamente para cada reação. Mas isso que eu tava querendo que fizesse, tá? Era isso que eu queria que acontecesse. O problema que a gente tá falando é a dificuldade que vai ter de você conseguir um artefato desse daí, no caso de um farm, né? Se a gente for colocar em tabela... A gente aqui, pelo menos eu acredito que teria que ter domínios específicos para 2 peças. A gente já não tem artefato de uma peça, no caso? Não, se ele fosse entrar... não é isso. O problema, Casal, é tipo o status. Você trocar esse status ali pra... Vamos lá. Eu preciso pegar uma tiara de bônus de dano de florescimento. E aí você imagina, você tem 20 reações. Você vai ter 20 tiaras ali diferentes. Esse é o maior problema. O farm. Uhum. De qualquer jeito, o que eu acho nesse caso, você deveria ter, como no Honkai, algum jeito de você poder produzir. Pra isso teria que chegar a resina automodeladora, né? Na verdade, não é nem resina automodeladora, é ter a questão de fragmentação de artefato e você fazer a conversão do artefato, que nem lá no Star Rail. Aí com isso você poder trocar pela peça específica. Não, mas a conversão com a resina automodeladora também, né? Então, você é a resina automodeladora e você fragmentar o artefato pra você escolher a peça, que nem no Star Rail, em resumo. E se fosse só uma peça? Vamos resumir. Se fosse só uma peça, aí não ia fazer sentido existir a tiara, né? Não, se fosse... cara, assim, a peça coringa, no caso. O que eu acho de set de um artefato é que você vai entrar aí, pra mim, eu acho mais complicado o farm no Star Rail, porque você não consegue ter uma peça coringa.
Não, lá não dá. Essa aqui é a pira. É que nem como que tá chegando, entre aspas, o universo simulado no Genshin, cara, eles podem simplesmente tirar essa peça extra que a gente tem atualmente do artefato e tacar como peça lá, mesma coisa do Star Rail, em resumo, com peças extras, que você colocaria com 2 efeitos de conjunto também. Pra farmar sempre lá? É, que seria lá. Aí ia ser troll, mano. Nossa, Não, porque meio que você forçaria você a fazer... Seria a mesma coisa do Star Rail, pô. Não, mas o problema é pra galera iniciante, que até que... Né? Como é que os caras conseguiram isso? Até conseguir mais coisa Mas pra que nem eu farmar, mostrei tá pra ligado? você, casal. é mais coisa. Tem níveis de dificuldade, vai ter níveis de dificuldade também. E além disso, tem a questão de você pedir auxílio de personagens de amigos que completaram aquilo lá. Se bem que tem essa parada aí de pedir o amigo, o personagem do amigo mesmo, né? O amiguinho. Então, em tese, se isso fosse complementar, é possível hoje em dia. Você fala pra ele substituir o artefato Coringa ou colocar um artefato de lá pra poder auxiliar durante o combate lá. Eles reduziriam uma peça na hora do farm do conjunto de 7 inteiro, que facilitaria o farm especificamente para o conjunto de 4 peças. Só que agora você teria que farmar separadamente outras 2 peças. Então, em tese, isso seria mais um facilitamento de farm para um personagem que se aproveita, só que você teria uma peça extra que seria obrigatória tu pegar agora. Além da ideia das reações, Dom, não sei se chegou a dar uma olhadinha no chat lá. Vi. Eu tinha pensado essa parada aí, tanto que se você for olhar a taxa crítica, né? Mais 25% de tudo, mais 25% de recarga, mais 25% ali de bônus de dano, né? Elemental. Sim. Entendeu? Pra, sei lá, bonecos aí que escalam com taxa de dano, esse bônus elemental ia ajudar, né? Que tem a seção de taxa de dano. Eu fico com o pé atrás de bônus elemental por causa que já tem o cálice. E normalmente a gente já tem peças, conjunto de artefatos que dão bônus elemental. Não, se não for bônus elemental, ataque, pronto. Dá pra excluir. Mas aí mais ataque, aí bonecos ficaram com over de ataque, que nem a gente já tem hoje em dia. Aí se for adicionar qualquer coisa ali, então passa do limite, cara. É que nem foi o que eu falei. Essa ideia vai pro ralo, tá ligado? Mas foi por isso que eu falei, seria melhor eles colocarem esses efeitos de redução de recarga, redução de aumento de força de escudo, aumento de bônus de cura recebida, redução de resistência e aumento de reações. Isso seria mais Redução fácil. de resistência eu acho uma coisa legal. Mas aí o Sombra Verde, Não, Redução de não só o resistência Sombra Verde, né? do Mas personagem, pensa o resistência de seguinte, interrupção. Sombra Verde, o outro aqui. Ô, casal, mas- não é resistência que vocês estão pensando, é resistência de interrupção. Do que? Do mob? Sua. Aumentar a nossa resistência de interrupção. Vamos supor, bonecos que estão a resistência de interrupção, Escaramuche. Tá, Deu Village, tá ligado? O segundo Deu Village? Não, cara, mas eu acho assim. Vamos lá, a gente tem o único Mas aí, set casal, que tira a resistência dos bonecos hoje é o Sombra Verde, que quando você faz uma reação de redemoinho. Não, Dom, você não entendeu o que ele tá querendo dizer. É 7, por exemplo, onde 2 peças dá resistência e interrupção pra gente. Mas porque aí vai matar a constelação de um monte de boneco, tá ligado? Não. Não vai matar a constelação. Ô, casal, entenda uma coisa. Ah, o Neo Village é um exemplo. Não, se você conseguir uma peça de resistência de interrupção, normalmente, se você tiver C1 do Neo Village no caso, você pode simplesmente focar em aumento de dano de reação. Como assim? E é a mesma coisa pra muitos bonecos hoje em dia. Tem boneco que hoje em dia você usa cálice elemental. Um exemplo é a Raiden, que usa cálice de elemento ataque. Eu acho que qualquer coisa que chega a ameaçar a constelação de boneca, a Rui não vai mexer. Cara, eu particularmente. O boneco de qualquer jeito. Isso ia melhorar o boneco. Particularmente, vamos lá, eu acho que a Arroyo não vai mexer nesse sistema de farm de Não, isso aí não vai mexer. A gente brisando aqui, tá ligado? Não, isso é só especulação. Não é nem especulação. É só uma conversa entre amigos. Ninguém falou nada disso. Isso aqui teoria nossa. Cara, Teoria é um papo nossa. de bar e Theorycraft. Exatamente. Teoria nossa. Porque, cara, o que pode acontecer realmente é você, cara, desbalancear. Você colocar uma peça nova, você desbalancearia totalmente o sistema, que você teria que refazer um sistema de combate inteiro do zero. E essa é a coisa mais complicada. Uma das coisas que a gente pode pensar pode ser o quê? Não só uma peça nova, mas sets de artefatos que podem vir posteriormente também. Né? Conjunto de 5 peças, não sei se você tá querendo dizer, né? Não, conjunto de 4 peças mesmo, que poderiam vir no futuro sobre algumas coisas. Porque, cara, hoje a gente tem, querendo ou não, alguns sets muito bem estruturados aí, né? Tirando agora que a gente teve com Arlequino, teve a mecânica de contrato de vida, e esse set de artefato veio aí, né, falando sobre isso. A gente teve em Fontaine várias mecânicas de aumentar a vida, diminuir vida, né, e você aumentar a taxa com isso, você ter, né, você ter todas essas mecânicas. Agora eu venho perguntar pra vocês. E autocurar também, né? A gente tá com Natlan já, cara, beirando agora em agosto. E eles precisam colocar alguma mecânica nova pra chamar a atenção pra nação. Pensar alguma coisa que pode vir. O que vocês acham que pode acontecer, cara? De alguns sets de artefato, algumas mecânicas novas que podem mas vir isso com seria uma Natlan, coisa cara. pra outro vídeo.
É, eu acho que já daria pra tirar outro tema disso daí. Então, galera, basicamente isso aqui é só uma conversa entre amigos, né? Deixando claro. Mano, o Pablo soltou uma que é uma especulação, pelo amor de Deus, Pablo. Não solta uma dessa, não, mano. De teoria é especulação, nossa. Não, especulação é algo que pode vir. É porque o tenso é que a palavra especulação já automaticamente a galera já liga a coisa que vai vir, tá ligado? É, vazamento. Não, nesse caso aí é aquilo, é só uma conversa entre amigos sobre, né, um assunto aí, né, inclusive da última vez que a gente tinha debatido em relação a isso, a gente tinha comentado sobre esses artefatos em específico, né, cara, inclusive, né, sendo sincero, eu gostaria de ver a opinião da galera, pra ver o que a galera vai arrumar aí, tá ligado? Pô, seria muito legal, cara, porque a gente pensa em algumas coisas, mas... Ó, as tiaras aqui, tá vendo? Ó, de um artefato. É. Em teoria, Dom, parando pra pensar... Parece que essas peças aqui foram pensadas pra ser o artefato extra mesmo, mas a Roy só não usou, né? É. Parando pra pensar. Então, é isso que eu fiquei pensando, tipo, 4 peças e essa daí tem uma peça. Aí, ó, então, isso que eu falo. Mas o chato é que isso aqui, olha lá, reduz a duração dos efeitos causados por Cry, tipo, em você, tá ligado? Isso faz diferença, só, tá? Tipo, uma coisa de resistência. Mas meio que... É que a gente não tem uma peça dessas 5 estrelas, né? É que o pessoal não testa porque não tem 5 estrelas. Mas, cara, esses 40% pra personagem que normalmente toma dano de reação, exemplo, Nilou, seria muito bom, velho. Ah, pra um Anilou, isso aqui eu concordo com você. Pensa, Dom, desse aqui reduz o dano dentro causado. Burjo. Resumidamente, isso tá... Exatamente. Isso aí tá... Ou seja, isso aí tá implementado no KV, em teoria. Exatamente. Né, que ele reduz a resistência do dano que ele recebe e ainda cura, né, no caso. Aí faz sentido, isso aqui. Por isso que eu falei, esses efeitos aí serem implementados como os substatus que já tem já nos personagens, só que a Roy literalmente só não mostra. Quando você para pra olhar, eles se tornam inúteis, né, se você for olhar, né, eles, hoje em dia. Ele se torna inútil. Exatamente, mas tá aí, cara. Ó, não deixa de ser interessante. Tá aí, mano. Agora parando pra pensar, olhando aqueles caras ali, né? Daria pra fazer um negócio interessante. Uhum. Mas a redução de cooldown, eu sei lá, cara, na moral. A redução de cooldown... A redução de cooldown já existe. A redução de cooldown existe só em um set específico. Esse aqui é o rolo. E não, ironicamente, é o elemento... Os bonecos que usam aquele set lá são do elemento onde a constelação já ajuda a recarga. Perdão, a ressonância. A ressonância ajuda a recarga, mas é que nem isso ali é especificamente pra habilidade elemental. E a gente sabe muito bem que muitos personagens elétricos... Pois é, mas você vai colocar aquilo lá no boneco de habilidade elemental? Se a gente for colocar isso num personagem que é elétrico, aquilo lá é limitado pra personagens elétricos. Aquilo é só o Sino aproveita bem aquilo. Todos os outros bonecos conseguem fufar bem. É, e a Raiden, a Fischl consegue manter 100% do tempo da habilidade em campo. Exatamente, então... né? Então, tipo, por isso que eu falo que isso seria uma coisa possível. Não um efeito absurdo, mas possível. Tá aí, né? Bom, espero que tenham gostado, deixa o likezinho. Comenta aqui embaixo o que vocês acham desse tema, um tema um tanto intrigante. Quero ver um pouquinho, bravo. Não, bom, cara, é isso, gente. É polêmico mesmo. Vamos nessa, gente. Beijão e a gente se vê no próximo videozinho. Bye, bye, fui!